Olá, sejam todos muito bem-vindos! Hoje é dia de estreia aqui no Conta Pra Gente. Estamos com o quadro Conta Pra Gente, doutora, quando vamos receber advogados e advogadas especialistas em determinadas áreas. E a nossa primeira convidada é minha amiga, doutora Cat Vieira, especialista em Direito das Famílias. Cat, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Marilúcia. É sempre uma honra estar contigo e participar de todo esse projeto. Já vou começar com mito ou verdade. Vamos lá. Eu abri uma caixinha de pergunta aqui no nosso perfil do Instagram do podcast. Para quem tivesse dúvida, recebemos algumas dúvidas, até dúvidas de outras áreas, mas dentro do direito de família. Isso aí depois é coisa para um próximo episódio, né? Então, doutora Cat, mito ou verdade? Só os filhos têm direito a receber pensão alimentícia? Mito. A pensão alimentícia pode ser paga para os filhos podem pedir para os pais para os filhos, ex-marido, ex-mulher, netos, até primos, dependendo da situação bem específica. Comprovando uma dependência econômica em determinados graus, várias pessoas podem receber. Tá bom, outra dúvida. Mito ou verdade que o valor da pensão vai ser sempre 30% do salário mínimo? Mito. O valor da pensão, ele é definido de acordo com cada caso. Não existe uma regra definida, cada situação vai ser feita uma análise própria, de acordo com a condição de quem precisa e com a possibilidade de quem vai pagar. Normalmente existe ali uma média de 30%, mas nós já tivemos aí pensão de 15% dos rendimentos, pensão de 60% dos rendimentos. Cada família tem uma dinâmica própria e é isso que vai definir o valor. A gente fala muito do devedor de alimentos, né, do homem, mas a mulher também vai existir ocasião, né, situação que ela vai ser obrigada a pagar pensão para o ex-marido, o ex-companheiro? Sim, pode acontecer. Nós vivemos uma realidade com muitas mudanças e o que precisa ficar determinado é exatamente a dependência econômica, a impossibilidade daquela pessoa que precisa da verba alimentar e a possibilidade de quem paga e comprovar que existe uma dependência entre eles. Então, sim, a mulher pode precisar pagar pensão para o ex-marido, não é muito comum, obviamente, mas se por um acaso o ex-marido for o pai, tiver com a guarda das crianças, a pensão não é para o pai, é para as crianças, não vamos confundir. E é muita confusão, né? Muita. Principalmente por parte do genitor de achar que o dinheiro é para a mãe, não é bem assim. Exatamente, é especificado quando você faz normalmente um divórcio, uma separação, fica especificado. Pode acontecer de o genitor ou a genitora pagar para o ex-cônjuge, mas de forma geral é sempre para os filhos, que é quem realmente depende dos adultos para sua subsistência. Cat, e na questão do desemprego? O genitor ficou desempregado. Ele está desobrigado de pagar a pensão? Ou não é bem assim? Não, gente, não é assim. Se você está desempregado, você tem seus filhos em casa, você para de dar comida, você para de pagar as contas? Não, as contas continuam chegando e você tem que dar um jeito. O que pode acontecer é, quando você tinha uma situação de emprego, você pagava uma verba determinada. Se veio a situação, você pode ingressar com uma ação de revisão de alimentos para tentar minorar essa obrigação da verba. Mas, de novo, cada caso é um caso. Deixar de pagar jamais, Jamais. Né? Porque o filho não deixa de comer, né? Exatamente. E as consequências para quem não paga, a maioria já conhece. Também outra pergunta. Quero a guarda compartilhada. Assim eu não estou obrigada a pagar, não vou ser obrigada a pagar a pensão. Isso procede? É mito ou verdade? Gente, grande mito. E quando a guarda compartilhada realmente entrou em lei, a gente recebeu muita procura com relação a isso. A guarda não tem nada a ver com a verba alimentar. Como diz o Bom Manezinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não influencia. Por quê? Porque existem despesas que são fixas, independente de com quem esteja a criança. E, de novo, guarda é diferente de tempo de convivência e residência da criança. Tá, mais uma pergunta. Essa aqui eu recebi no Instagram também. Eu acho que até uma situação pessoal. A minha ex não deixa eu visitar o meu filho.
quando eu quero, eu posso deixar de pagar a pensão alimentícia? De forma nenhuma. É também uma confusão que às vezes as pessoas fazem. Como eu não estou convivendo com meu filho, eu não preciso pagar. Não é assim. Como a gente já falou, são institutos diferentes, coisas diferentes. Guarda e visita é um instituto, alimentos é outro. O que você pode e deve fazer é buscar seus direitos e principalmente tem que entender que o direito da convivência é do seu filho, não é só seu. Então busque isso. Essa mãe, ao que indica, está praticando alienação parental e não pode, né? Procure seus direitos. O filho completou 18 anos, já posso parar de pagar automaticamente? Não faça isso, não faça isso. Isso é outra dúvida também muito comum. A pensão não exonera automaticamente. Você precisa fazer um acordo ou ingressar com uma ação judicial. Ele só deixa realmente de ter a obrigação quando um juiz assim determina. Então não é automático. O valor vai continuar correndo ali, a dívida vai continuar correndo. Vai continuar, exatamente. Para você se desobrigar, há de ter uma decisão que diz que você não está mais obrigado. Uhum. E o filho com deficiência, ele aos 18 ou aos 24, termina ou ele vai receber a vida toda? Não termina. O que determina a necessidade da pensão alimentícia é exatamente a possibilidade da pessoa se autossustentar, de promover o seu sustento. Se esse indivíduo tem algum tipo de deficiência que impeça ele de exercer uma atividade laborativa e prover o próprio sustento, a obrigação vai permanecer indefinidamente. O pai ou a mãe, no caso do alimentante, vai ter de continuar pagando, né? Exatamente. Cat, eu recebo muito no escritório, eu acredito que você também deva receber. Doutora, a gente fez um acordo de boca. E agora, né? Eu sempre digo, eu costumo dizer que o barato sai caro, né? Às vezes a pessoa, né, não passa lá nos critérios que tem da Defensoria Pública, vai conversar com o advogado particular, acaba achando caro, fica muito oneroso, não faz. Daí faz por boca, aí o cidadão tá lá há um certo período sem pagar a pensão, e agora, como que vai cobrar? Qual é o conselho que você dá para as mães que fazem esse acordo de boca com o genitor? Se tu me permite, eu vou fazer só uma correçãozinha, não só para as mães, para os pais, que hoje os pais também são guardiões e às vezes recebem pensão alimentícia. Verdade. Quem faz acordo para receber a pensão alimentícia, gente, faça isso judicialmente, faça isso através de um acordo. Um acordo sai sempre, inclusive os valores são mais baratos, mas deixe isso oficializado. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? A pessoa vai deixar de pagar e aí você vai ter que passar por todo o processo para primeiro o juiz fixar a verba alimentar para só depois você poder cobrar. E você não vai poder cobrar os atrasados antes da fixação judicial. Então você pode sair num prejuízo bem grande. Cat, é uma dúvida também muito, muito frequente. Fiquei sabendo que o pai tá ganhando bem, né? Mudou a situação, tá rico, né? Mudou a situação econômica. Só isso já é caso de pedir para o juiz para aumentar o valor da pensão? Como é que funciona? Pode. Existem duas coisas que elas não ficam fixas eternamente, elas podem ser modificadas. Aliás, várias coisas na vida, né? Nada é eterno. Isso. Mas a pensão alimentícia é uma delas. Se há uma alteração da necessidade, da possibilidade financeira, tanto de quem paga como de quem recebe, você pode fazer uma ação de revisão de alimentos. Então, se o pai estava desempregado ou trabalhava como autônomo, ganhando ali um salário mínimo por mês, a pensão foi fixada num valor mais baixo. Mas aí ele fez faculdade, passou num concurso público, virou policial militar, virou delegado federal, enfim, está lá com um valor bem grande. Você pode sim fazer a revisão e pegar um valor a mais. Assim como também pode acontecer de uma forma negativa. Às vezes, quando a gente fez o acordo, estava todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo empregado, e aí de repente aquela criança teve algum problema de saúde, vieram despesas extras, situações excepcionais, você também pode fazer o pedido de revisão para aumentar. Então, a revisão de alimentos, ela pode ser solicitada se você comprovar que houve modificação da situação financeira das partes, tanto para melhor quanto para pior. E isso tem que provar. Tem que provar. Não basta, eu vi, fulano falou, sim, tem que comprovar. Sim, no direito tudo é prova, né, Mari? Tudo é prova. Uma das coisas boas que a gente tem das redes sociais é essa, porque às vezes as pessoas, e já tivemos alguns casos que as pessoas vão para a justiça alegando, doutor, eu não tenho mal, não tenho nada para comer, não tenho mais estar lá na rede social ostentando festa, aquela champanhe que sai faísca, aquela coisa arada, carro, né?
E aí a gente consegue demonstrar isso dessa forma e a pessoa pode ter que pagar um pouquinho mais por causa disso. Inclusive, eu fiz uma brincadeira no Rios de um meme, né? Falando que a advogada tá ali de olho na rede social do genitor. Exatamente, exatamente. E nós já ganhamos ação exatamente por conta disso. Coisas assim, eu não consigo, não tem dinheiro para pagar, mas a pessoa naquele mês foi lá e fez uma tatuagem de braço inteiro. Poxa, gente, não tem dinheiro para pagar a pensão pro filho, mas para fazer uma tatuagem não dá. E algo que não é barato, sabemos. Exatamente, exatamente. Uma desculpa que os alimentantes, não vamos falar aqui só o pai, né? Para não dizer que a gente está ali crucificando o pai. Outra situação que acontece muito, que eu já fui muito questionada também no escritório. O alimentante, o pai casou de novo. Então ele disse que agora ele tem mais despesa com a nova família. Isso por si só justifica parar de pagar ou ainda diminuir por conta própria o valor da pensão? Não, primeiro, jamais pode diminuir por conta própria, porque você pode ter um problema com a justiça por conta disso. Há consequências. Exatamente. Mas querer justificar, eu vou entrar na justiça porque eu casei de novo, tenho outro filho, vou entrar na justiça para diminuir o valor da pensão. Não é bem assim. A justiça entende, a jurisprudência, como a gente chama, que o simples fato de constituir nova família não é motivo para a redução da verba alimentar do primeiro filho. Por quê? Porque a justiça entende que você já sabia dessa sua obrigação. Se você constituiu uma nova família, é porque você sabia que ia dar conta. Então, você não vai prejudicar o primeiro porque você quis montar uma segunda família. Claro que, como tudo, há exceções, né? Vamos dizer que, de repente, nessa família, esse filho nasce com alguma necessidade especial, esse segundo filho vem uma realidade diferenciada. Mas aí é essa situação que vai poder justificar. Mas, de novo, cada caso é um caso que precisa ser analisado com cautela. É aquela velha máxima do direito. Depende, né? Exatamente. Sempre assim. Cat, mito ou verdade que a mãe é obrigada a prestar contas do valor da pensão para o genitor? Mito. São raras as ações em que, de fato, a mulher precisa, ou o alimentante, né? Precisa justificar prestar contas. Normalmente isso acontece quando a pessoa recebe um valor muito alto e a criança não usufrui disso. Você consegue ver. A gente teve uma situação em que a mãe, nesse caso era a mãe, recebia uma pensão legal, bem legal, mas a criança estava em escola pública, a criança não tinha plano de saúde, a criança não fazia uma aula de inglês, a criança não tinha nada diferenciado. E o dinheiro, né, não era revertido em favor da criança. Então, nesse caso, a mãe precisou fazer essa prestação de contas. Mas eu tive várias outras ações em que o genitor pediu essa prestação, e aí a gente está falando ali, por exemplo, de pensão de meio salário mínimo, R$700, que a gente sabe que hoje não paga uma mensalidade de uma escola, por exemplo. Então, não justifica, normalmente, de forma geral, é rejeitada a ação já de plano. Certo. Em que situações os avós terão a obrigação de pagar? Boa pergunta. A obrigação dos avós ela é subsidiária. O que isso quer dizer? Os avós só podem ser acionados quando o genitor ou a genitora não consegue cumprir essa obrigação. Então, a criança tem necessidade, o alimentando tem necessidade, e o genitor não consegue. Os casos que eu tive nessa situação foram genitores que tinham obrigação, foram presos várias vezes, houve uma situação que o genitor faleceu sem deixar benefício do INSS, ele não pagava INSS, enfim, então a criança não tinha esse suporte e aí os avós foram acionados. Eles só vêm para o processo, para essa obrigação, quando o genitor ou a genitora não consegue suprir as necessidades da criança. Cat, aproveitando o gancho que você falou, eu tive um caso prático agora de um vizinho meu. Ele acabou de perder o filho tinha 36 anos, já estava aí anos sem contribuir para o INSS e deixou o neto que já mora com ele, que ele já tinha assumido, né, a guarda, não a guarda judicial. E aí a primeira coisa que eu tô fazendo um outro processo para ele, uma outra situação, eu perguntei: fulano, e o teu filho estava pagando INSS? Eu disse, poxa, na hora, né? Tu podes falar um pouco dessa pensão através do INSS, no caso de falecimento? Sim, vamos falar sobre isso. Inclusive, há algumas confusões entre a pensão alimentícia e a pensão por morte paga pelo INSS. São regras diferentes, pessoas obrigadas a pagar diferentes, então não se combina. Mas a pensão por morte, ela é paga aos dependentes do segurado. O que é o segurado? É aquela pessoa que paga o INSS.
ou se por alguma razão não pôde pagar, está dentro daquele período de graça, que é um período que você fica protegido mesmo não pagando. E quem é que tem esse direito à pensão por morte? Que já está lá garantido, você não precisa fazer prova de dependência econômica. O cônjuge ou companheiro, os filhos, você não precisa comprovar. Comprovou lá, é filho, filha fácil, certidão de nascimento. O cônjuge, certidão de casamento. Companheiro com provas na união estável. Aí, mas existem outras possibilidades. Você pode, por exemplo, os pais terem direito à pensão por morte. Quando os pais, nesse caso, precisa comprovar. Quando os pais comprovarem que dependiam do filho para a sua subsistência, que os filhos ajudavam nas despesas da casa. Mas tem um detalhezinho aí. Para que os pais do segurado falecido possam receber a pensão por morte, ele não pode ter filhos e não pode ter esposa ou companheira. Normalmente isso acontece com pessoas solteiras ou divorciadas que não tinham filhos, enfim. Aí os pais do segurado falecido podem receber. A pensão por morte para os filhos no INSS, essa sim é automática, até os 21 anos. Pode alguém com mais de 21 anos receber a pensão por morte dos pais? Pode, caso de pessoa com deficiência que comprove, né, a existência da deficiência e a impossibilidade de prover o próprio sustento. Certo, para não confundir, né? Porque falou pensão, já associa diretamente a pensão por morte no INSS. O pessoal ainda, infelizmente, ainda acaba confundindo, né? Cat, eu acredito que tu abriu caixinha de pergunta no teu perfil, também tenha recebido perguntas, algumas até fora do tema, né? Do nosso bate-papo de hoje, mas fique bem à vontade se tu quiseres abordar aí. Não, eu recebi, e dentro daquelas perguntas mesmo que você colocou ali, né? Perguntas. E aí o pessoal trabalhou assim, por exemplo, quais são as despesas que são cobertas pela pensão alimentícia, né? Como é que você calcula a pensão alimentícia? Que tipo de despesa entra? Quando você fala de pensão para os filhos, é aquela necessidade dos filhos. Não é só o mercado, né? Quando eu vou fazer uma ação de alimentos, quando eu vou pedir alimentos, seja para um ex-companheiro, ex-esposa, e seja para os filhos, o que eu gosto de fazer? Vamos lá, mãe, pai, quais são as despesas que você tem com a criança? Então, quanto você gasta lá de mercado? Quanto que você gasta de roupa? E vamos lá, roupa, né? Você tem uma filha, ela está crescendo, então a roupa que você compra esse ano, com certeza você vai usar ano que vem? Não vai. Não vai. Eles estão crescendo. Normalmente, para os filhos, nessa faixa etária que está crescendo, você tem que trocar a vestimenta deles todas as estações. Estou errada? E às vezes até no meio da estação, dependendo da idade que eles estão. Então, roupa. Quanto é que você gasta de roupa por ano? E aí a gente pega por ano, faço uma divisão por 12. Saúde. Quando a gente fala saúde, às vezes as pessoas pensam só em plano de saúde. Não. Saúde entra ali remédio, entra ali algum tratamento que precisa fazer. Muita gente hoje, acho que todos nós deveríamos fazer terapia, plano odontológico. E aí algumas coisas que as pessoas não se ligam. Quando a gente fala de alimentos, a gente pensa só no mercado. Mas tu não gasta só com o mercado. A feira, normalmente, tu faz ali uma vez por semana, pelo menos. Padaria, tu vai na padaria quase todo dia. Água, luz, aluguel, condomínio, internet, são todas despesas que entram. Escola, material escolar, né? Tudo isso entra. Então, a gente vai fazendo uma listinha e vai colocando lá. Quanto que eu gasto? Eu gasto de mercado 1.000, beleza, mas o 1.000 sou só eu e a minha filha, então vamos dizer que dá 500 cada um. De energia elétrica, e a gente faz uma planilha e divide e vê quanto que é a despesa dessa criança, e eu peço a metade disso, claro, dependendo da realidade de quem vai pagar. Às vezes acontece que o genitor tem uma condição financeira melhor do que a genitora, então a gente não divide meio a meio. Quando a condição ela é igual, a gente busca o meio a meio. Quando há essa diferenciação, a gente trabalha em cima disso também. Mas todas as despesas da criança, quando a gente faz a inicial, a gente tenta colocar dentro do cálculo ali para poder pedir o valor. Cat, agora cá entre nós, né? Voltando para a nossa prática de escritório, essa matemática aí no papel é muito bonita, né? Mas eu penso que... Penso não, né? A gente tem essa vivência dentro do escritório, né? Porque eu também acabo atuando em direito de família. É difícil, né? Das duas partes, porque um sempre vai achar que o outro está querendo levar vantagem. Já tive muito problema nessa questão de divisão de despesas.
Cara, assim, o mais comum, é mais raro a gente pegar alguém que está de acordo com tudo. Sim. Normalmente, 97, 98% dos casos, quem paga acha que está pagando muito, quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. O fato é que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, as pessoas ganham pouco. Então, quem paga, o valor que vai tirar acaba realmente fazendo uma diferença. Mas aí a gente tenta fazer um raciocínio com as pessoas. Outro dia eu fiz esse raciocínio com um cliente. Eram 5 pessoas, o pai, a mãe, 3 filhos. E aí só o pai trabalhava. Então a renda dele sustentava 5. Aí ele saiu de casa. Aí eu falei, um saiu de casa. E aí você quer que eles vivam com 20% do que você ganha? Se só você saiu, não faz sentido. Se a gente for pensar em lógica matemática, ele teria que ficar com 20 e a família com os outros 80. Mas a gente sabe que isso também não funciona, porque aluguel não é dividido dessa forma, as mensalidades da escola não é dessa forma. Mas é uma coisa que é garantido, é que dificilmente as pessoas envolvidas estão satisfeitas com o valor. É Sim. muito difícil. Cat, mito ou verdade? Essa também é uma pergunta bem recorrente. No período de férias eu não preciso pagar pensão. Não é verdade, isso é mito, porque as despesas da criança não diminuem, elas não somem porque está de férias. O que a gente tenta fazer sempre é um acordo. Então, o que às vezes acontece? A criança de férias vai passar o mês inteiro na casa do pai. Algumas dessas despesas, elas vão diminuir. Por exemplo, o mercado vai diminuir, a conta de energia tende a diminuir. Então, você pode fazer um acordo para abater parte desses valores. Mas, se isso não está definido em acordo, você vai ter que pagar aquele mês de férias, sim. Não tem como alterar. Então, qual é o conselho que tu darias para quem tá lidando com essa situação? O conversar, né? Ou lidar de forma consensual, que a gente fala que é sem briga, é sempre o ideal, né? Sabe uma coisa que a gente sempre conversa em todos os casos em que os pais fizeram isso, as coisas funcionaram? Quando a prioridade é os filhos. Quando você coloca os seus filhos como prioridade naquele relacionamento, você vai conseguir resolver e você vai conseguir dialogar. Você deixa o seu ego de fora e coloca eles como prioridade, então você vai dialogando, vocês vão chegar num acordo. E um acordo, bom senso, analisando, é isso que a gente faz. Por isso que eu gosto daquela tabelinha que eu te fiz, porque a tabelinha você consegue mostrar para os dois quais são as despesas. E aí tanto quem paga quanto quem recebe, porque eu já tive situação. A pessoa chega lá e diz, não, doutor, eu quero 10 salários mínimos. Vamos lá. Como é que a gente vai justificar isso ali? Ele pode pagar. Sim, mas você vai gastar com o quê? Qual que é a realidade dessa criança? Vamos ser realistas, vamos trabalhar dentro da realidade, dentro da possibilidade, que aí, usando o bom senso, a gente consegue chegar num acordo. Diálogo, principalmente em situação de família, é sempre a melhor resposta. Verdade, o diálogo e pensando sempre no bem-estar dos filhos, né? Exatamente. Porque essa convivência, querendo ou não, entre o pai e a mãe, ela vai ser eterna, né? Filho vai ser filho para o resto da vida. Exatamente. Enquanto viverem, vocês vão de alguma forma, vão se comunicar, vão estar juntos, porque tem algo em comum. Bem isso. Cat, agora sim a gente já está se encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Eu vou deixar a palavra aberta contigo. Primeiro, mais uma vez, obrigada por ter aceitado, por estar estreando nesse nosso quadro, né? Que é o Conta Pra Gente, doutora. Ou Conta Pra Gente, doutor também, né? Que a gente vai receber vários convidados e tratar. No vídeo de divulgação, eu ainda falei, a gente vê tanto conteúdo, tanta informação, né? A gente se alimenta de tanta informação na internet e na maioria das vezes ou são incompletas ou não contém verdades, né? E a gente acaba às vezes utilizando aquela informação para querer atingir o outro, né? Principalmente quando envolve relação familiar. Então, Cat, a palavra está contigo, fique muito bem à vontade, de repente, para deixar uma mensagem final, para deixar tuas redes sociais, é contigo. Gente, foi uma honra participar, eu sou uma incentivadora dos teus projetos, torcedora dos teus projetos, fiquei muito feliz de ser a primeira convidada. O que eu gostaria de dizer é exatamente isso, famílias. O que é famílias, se não o amor, a compreensão, o respeito? Quando a gente se relaciona dessa forma, a tendência é que a gente consiga ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor. Então, o meu recado é esse. Seja tratando de pensão alimentícia, seja tratando de guarda, de convivência. A gente recebeu ali, eu cheguei a te mostrar, várias perguntas também tratando sobre isso, sobre violência psicológica, sobre tempo de convivência, obrigação de visitação, enfim.
Podemos, num outro momento, trabalhar isso. Hoje o tema era pensão alimentícia, mas o meu recado é esse, gente. Amor, respeito e diálogo. Com isso, vocês vão conseguir resolver grande parte das situações relacionadas à família. Perfeito. Obrigada. Como é que é? Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, minha amiga.